Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 47. Enganados. De Siquém, os israelitas voltaram para o acampamento em Gilgal. Ali, um grupo estranho os visitou, dizendo que vinham de um país distante. Pela aparência que tinham, isso parecia ser verdade. As roupas estavam velhas e gastas, as sandálias remendadas, a comida embolorada e os couros que serviam como vasilhas de vinho estavam rachados e amarrados, como que consertados às pressas durante a viagem. Em seu país distante, que afirmavam ficar bem longe da Palestina, eles ouviram das maravilhas que Deus havia realizado e foram enviados para fazer uma aliança com Israel. Os hebreus tinham sido avisados para não fazer qualquer tipo de aliança com os idólatras de Canaã, e surgiu uma dúvida na mente dos líderes a respeito da veracidade das palavras dos estranhos. "Talvez vocês vivam perto de nós", disseram. A essa pergunta, os visitantes responderam: "Somos seus servos." Quando Josué lhes perguntou diretamente: "Quem são vocês? De onde vocês vêm?", eles continuaram: "Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem." Josué 9, versículos 7, 8, 12 e 13. Os hebreus não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Josué 9, versículos 14 e 15. A aliança foi estabelecida. 3 dias depois, Israel descobriu a verdade. Souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Josué 9, versículo 16. Os gibeonitas recorreram ao engano para salvar a vida. Os israelitas ficaram mais indignados quando, depois de 3 dias de viagem, eles chegaram à cidade dos gibeonitas, próximas ao centro do país. Entretanto, os príncipes se recusaram a quebrar a aliança, apesar de ter sido conseguida por meio do engano, pois haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E os filhos de Israel não os atacaram. Josué 9, versículo 18. Os gibeonitas se comprometeram a renunciar à idolatria e a aceitar o culto a Jeová. Assim, a preservação de sua vida não foi uma transgressão da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Apesar de a aliança ter sido estabelecida pelo engano, não deveria ser desconsiderada. Nenhuma consideração de lucro, vingança ou interesse próprio pode, de qualquer maneira, afetar a natureza de um juramento ou compromisso. Quem poderá subir o monte do Senhor e entrar no seu santo lugar? Aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Salmo 24, versículo 3, 15, versículo 4. Como os gibeonitas se tornaram escravos. Permitiu-se que os gibeonitas vivessem, mas ficaram como escravos ligados ao santuário para fazerem todo o trabalho servil. Mas naquele dia, Josué fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. Josué 9, versículo 27. Os gibeonitas aceitaram essas condições com gratidão, alegres por manterem a vida sob qualquer circunstância. "Estamos agora nas suas mãos", disseram a Josué. "Faça conosco o que lhe parecer bom e justo." Josué 9, versículo 25. Gibeon, a maior cidade desse povo, era tão importante como uma cidade governada por um rei, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Josué 10, versículo 2. Uma prova clara do terror que os israelitas causaram aos habitantes de Canaã está no fato de que o povo de uma cidade poderosa como essa tenha recorrido a um meio de escape tão humilhante para salvar a vida. Os gibeonitas, porém, teriam se saído melhor se tivessem abordado Israel de forma honesta. O engano trouxe a eles apenas desgraça e escravidão. Deus tinha tomado providências
para que todos os que renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel também recebessem as bênçãos da aliança. Com poucas exceções, tal povo poderia usufruir os mesmos favores e privilégios concedidos a Israel. Os gibeonitas poderiam ter sido recebidos nessas condições. Para os cidadãos daquela cidade real, em que todos os seus homens eram bons guerreiros, Josué 10, versículo 2, foi uma grande humilhação se tornarem lenhadores e carregadores de água. Assim, em todas as suas gerações, sua condição de escravos testificaria de que Deus odeia a falsidade. O longo dia de Josué. A submissão de Gibeon encheu os reis de Canaã de pavor. Eles imediatamente deram passos para se vingar daqueles que fizeram paz com os invasores. 5 dos reis cananeus se aliaram para atacar Gibeon. Os gibeonitas estavam despreparados para se defender e enviaram uma mensagem para Josué em Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué 10, versículo 6. O perigo ameaçava não apenas o povo de Gibeon, mas também Israel. Aquela cidade controlava as passagens para a Palestina Central e do Sul, e Israel deveria conservá-la a fim de conquistar o território. Os gibeonitas, cercados pelos inimigos, ficaram com medo de que Josué rejeitasse seu apelo por causa do engano que praticaram. Como eles se submeteram a Israel e aceitaram o culto a Deus, Josué sentiu-se obrigado a protegê-los. Então o Senhor o encorajou: não tenha medo desses reis. Foi a mensagem divina: eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Josué 10, versículos 8 e 7. Mal os reis aliados tinham reunido seus exércitos ao redor da cidade quando Josué os atacou. O imenso exército fugiu dos hebreus pela garganta da montanha acima, para Bet-Horon, e do topo desceram correndo o precipício do outro lado. Ali, uma violenta chuva de granizo caiu sobre eles. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Josué 10, versículo 11. Enquanto os amorreus fugiram em pânico, Josué olhou do alto e viu que o dia seria curto demais para cumprir sua missão. Se não fossem derrotados, os inimigos voltariam para lutar outra vez. Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Josué 10, versículos 12 e 13. Antes do anoitecer, a promessa de Deus a Josué se cumpriu. O inimigo foi entregue em suas mãos. Os eventos daquele dia permaneceram por muito tempo na memória de Israel. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Josué 10, versículo 14. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo. Abacuque 3, versículos 11 a 13. Josué recebeu a promessa de que Deus derrotaria esses inimigos de Israel. No entanto, esforçou-se o máximo que pôde, como se o sucesso dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Ele fez tudo o que a força humana poderia fazer, e então suplicou com fé pelo auxílio divino. O segredo do sucesso é a união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10, versículo 12. É o mesmo homem que se curvou em terra durante horas em oração em Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Esse poderoso milagre é uma prova de que a criação está sob o controle do Criador. Nesse milagre,
Todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza são repreendidos. Pela própria vontade, Deus convoca as forças da natureza para derrotar a força de seus inimigos. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Salmos 148, versículo 8. Sabemos de uma batalha maior que será travada nas cenas finais da história da Terra, quando o Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. Jeremias 50, versículo 25. João, o revelador, descreve a destruição que ocorrerá quando uma forte voz que vinha do trono anunciar: está feito. Ele diz: cairão sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Apocalipse 16, versículos 17 e 21. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.